dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os concurseiros da madrugada também. Vamos começar hoje nosso primeiro ciclo de questões sobre os assuntos que a gente já viu. Por quê? É necessário a gente ver a aula regular, fazer os resumos, ler os PDFs e depois trabalhar com as questões, porque são as questões que vão realmente fixar o assunto. São elas que vão dizer se a gente entendeu ou não, se a gente precisa voltar, se a gente precisa aprimorar. Então, para dar início a essa dogmática, vamos começar somente hoje nessa aula com questões da CESP. Por que CESP? Porque as questões da CESP são questões basilar para todo o concurso. Porque o concurso top, são tudo baseado na CESP. CESP pede tanto jurisprudência, tanto doutrina, tanto letra de lei, então a gente tem que se basear a partir do melhor. Então, vamos trabalhar hoje somente com questões CESP sobre teoria dos direitos fundamentais e princípios fundamentais que remete às nossas primeiras aulas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, voltem lá, assistam e vamos resolver essas questões aqui. Valeu? Primeira questão trata sobre inviolabilidade domiciliar. Eu boto aí para vocês que fala aqui. Na norma constitucional que determina se a casa asilo inviolável do indivíduo, a palavra casa significa imóvel voltado principalmente a fins residenciais. E, portanto, a inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis com finalidade eminentemente comercial, tais como escritório de um advogado ou consultório de um médico. Certo ou errado? Questão boa. Por quê? Porque o texto de lei fala que a casa é asilo inviolável do morador, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento ou flagrante delito, desastre, prestar socorro ou de dia por ordem judicial. Então, essa questão está errada. Por que está errada? Porque o STF entendeu que o consultório de um médico, não a clínica toda, mas o consultório de um médico, goza dessa prerrogativa de proteção domiciliar, pelo fato de que tem várias situações pessoais dele, ele pode dormir lá, pode tratar de assuntos que a própria Constituição protege. Então, o escritório de advogado também, a mesma situação. E o STJ disse que o caminhão parado goza também desse privilégio, porque a atividade caminhoneira é uma atividade diferenciada das demais, porque tem muitos caminhoneiros que abrigam no próprio caminhão. Então, aquele caminhão que está lá parado, ele goza de inviolabilidade domiciliar, assim como também os moradores de rua que se encontram debaixo de uma ponte, debaixo de uma ponte, eles também têm o seu direito de inviolabilidade. Então, questão errada. Vamos para a próxima questão. Pronto. Os direitos fundamentais são prerrogativas próprias do cidadão em função de sua especial condição de pessoa humana. E as garantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, julguem o que se segue. Os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos, posto que todos os direitos são passíveis de relativização e pode entrar em conflito entre si, certo ou errado? Essa questão está correta, porque tem um princípio utilizado pela doutrina, que é o princípio do iuris tantum, ou seja, nada no direito é absoluto, tudo é relativo, inclusive a vida. O direito à vida, ele também é relativo. Para ser mais claro, no artigo 24 do Código Penal, que trata do estado de necessidade, você encontra o conflito de direitos, no qual, um exemplo, um avião está caindo, exemplo clássico, o avião está caindo, só tem um paraquedas. E aí, então, como se resolve? Um indivíduo ceifará a vida do outro para salvar a sua vida. Então,
teve uma relação de princípio. É o que Robert Alexis chama de ponderação de direitos, qual um sobressai do outro, analisando o caso concreto. Então, questão certa, porque nada no direito é absoluto, tudo é relativo, inclusive o direito. Vamos agora para a terceira questão, que é uma questão 2020 atualizada. Prova de promotor de justiça de entrância inicial do Ceará. Fala que, ao tratar dos princípios fundamentais, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 1º. Forma republicana de Estado, cláusula pétrea expressa, caracterizada pela eletividade, temporalidade e responsabilidade do governo. B. Forma republicana de governo, caracterizada pela eletividade, temporalidade e responsabilidade do governante. Forma federativa de Estado, cláusula pétrea implícita, caracterizada pela tripartição dos poderes, e a forma federativa de Estado. E o sistema presidencialista de governo, forma letra E, forma republicana de governo e a forma federativa de Estado. Cláusulas pétreas expressas. Qual o gabarito? O gabarito é a letra B. Por quê? Forma federativa de Estado. A forma republicana de governo, ela não é cláusula pétrea explícita, ela é implícita. Característica: eletividade, temporalidade e a responsabilidade do governo. Essa responsabilidade do governo, do governante, é tratada nos crimes de improbidade administrativa, um exemplo de responsabilidade. Tratamos disso na nossa segunda aula. Vocês podem voltar na nossa playlist e ver lá que temos até o macete que eu falei disso, que é a República Fede, o Estado é fogo, o presidente é sistemático e o regime é democrático. Vamos para a próxima questão. Assinale a opção que apresenta um dos princípios que rege as relações internacionais do Brasil. Prova também de 2020 de auxiliar judiciário do Tribunal de Justiça do Pará. Então, também tratei disso na nossa primeira aula, que eu falei do conde preso não reina, coopera igual, na forma do artigo 4º. Então, vocês têm anotado já no caderno, voltem lá também, dê uma lida, dê uma revisada e vamos responder aqui. Assinale a opção que apresenta um princípio que rege as relações internacionais. Letra A. Prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos está previsto no artigo 4º. Então, é o gabarito. Garantia do desenvolvimento nacional. Não é. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso é o que? É um fundamento da República. Pluralismo político. Fundamento da República, artigo 1º também. Construção da sociedade livre, justa e solidária, junto com garantia do desenvolvimento social, são objetivos da República. Então, o gabarito aí, letra A, prevalência dos direitos humanos. Os direitos constitucionais da pessoa presa incluem o direito à identificação dos responsáveis pela prisão, o direito ao silêncio e o direito à assistência da família e de advogado. Certo ou errado? Certo, letra de lei. Isso aí é só para ver se o cara realmente leu a Constituição, para ele não zerar. Questão linda, óbvia. Então, por hoje, a gente fica só nessas 6 questões diretas, objetivas, justamente para a gente voltar todo o conteúdo e ver se realmente entendemos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, vou mandar o Instagram aqui embaixo. Entre em contato também com o pessoal da direção, qualquer dúvida, sigam, curtam, comentem, compartilhem. Valeu, evolução!